Gente, mais uma vez, boa noite. Para a gente não ficar aqui com a mente ociosa, aguardando o médium Vandi, que é o instrumento da médica espiritual doutora Cristina Santo, e a responsável pelos cursos, pelo curso em todos os hospitais, curso de medicina espiritual, atualmente 8 pontos de luz, 8, sendo aqui o ponto central. A gente vai fazer uma preleção para ocupar nossa mente, cujo título sugestivo é Para onde vamos quando dormimos? Interessante, né? Para onde nós vamos quando dormimos? Às vezes, a gente batendo papo entre amigos, escuta cada coisa que assusta. Chega do carnaval, tem gente que diz, rapaz, não é que eu fui parar no frevo, lá no clube, não sei das quantas. Chega na época junina, tem gente que diz, rapaz, ontem à noite eu fui parar no forró, dancei a noite toda. Só que o cara não saiu de casa. O cara foi dormir cedo. Estava devidamente no corpo. Ou seja, o corpo estava em casa. Ele não estava no corpo. Daí ele ter saído. O que é que nós queremos dizer com isso para uma plateia como essa, fazendo um curso de medicina espiritual, que no futuro próximo, possivelmente, alguns vão ser trabalhadores. Eu digo alguns, porque alguns chegam assim, depois dizem, não é nada disso que eu quero, não. Aí toma outro rumo, paciência. Livre-arbítrio de cada um. Você jamais vai ver a doutora Cristina Santos, você tem que ficar. Jamais você vai ouvir isso dela, jamais mesmo. Ela vai tentar incentivar a você dar continuidade ao seu projeto iniciado com o curso, para ver o que é que você vai fazer. E o que é que ocorre quando a gente, à noite, por falta de informação, até que faz uma prece, até que faz uma leitura. Os espíritas lêem seu Evangelho segundo o Espiritismo, os católicos lêem sua Bíblia, os evangélicos devem ler sua Bíblia também, por que não? Isso tudo antes de dormir. E tem os ateus que não estão nem aí com nada, bateu na cama, é feito uma pedra que bate dentro d'água, tibungo. Pronto, acabou-se. Não reza nada, não fala nada, não diz nada. Só que a gente, como regra geral, a gente faz até tudo certinho. Às vezes lê o Evangelho, escolhe um ponto lá aleatório, lá no meio, no primeiro quadrante do livro, no terceiro quadrante do livro, aleatório. Dá uma lida, depois faz um Pai Nosso, um Salmo 91, como são às vezes orações que nem sempre está decorada, leia Cáritas, leia Salmo 91, Pai Nosso já está na cabeça, esse sai fluindo numa boa, mas terminou tibungo. Caiu na cama. Às vezes já está fazendo o Pai Nosso, já fazendo biquinho para dormir. Meio zonzo. Só é tombar que ele já está na posição de dormir. Isso é uma realidade. Eu não estou inventando coisa aqui não, viu, gente? Eu não estou inventando. Eu tenho certeza que eu não estou inventando nada. Eu estou descrevendo o que mais ou menos ocorre com algumas pessoas. Mais ou menos ocorre. Se eu, espírito encarnado, não defino o que é que eu vou fazer quando estiver dormindo, que eu não durmo, a matéria sim repousa, a matéria sim descansa. Mas quando a matéria descansa, o espírito sai do corpo.
Pode até ficar zanzando dentro de casa, você não deu destino para ele. Pode ficar zanzando. Ele só não pode ficar no corpo. Quando você vai dormir e não sai do corpo, vem o que a gente chama de insônia. E o que é que ocorre com insônia? Vira para um lado, vira para outro, debruça, vira, e cadê os olhos querer fechar? Meu Deus, socorro! Só que você não pediu, você não ordenou a seu anjo de guarda, não disse nada. Gente, nós temos um anjo de guarda, que Deus, em sua magnânima misericórdia, botou ele à nossa disposição 24 horas por dia. Não é uma coisa à toa, não. Se Deus resolveu botar um espírito à nossa disposição 24 horas por dia para nos proteger, ele não vai ficar colado em você, não, que ele não é cola. Ele tem o que fazer, não é um Zé Ninguém vagabundo, vamos dizer assim, que passar a noite todinha colado em você sem fazer nada. Vai ficar vagabundo. Se você for um, ele será o segundo. E não é isso. Desculpa a expressão chula que a gente está usando aqui para um assunto tão nobre. Ele precisa de quê? Orientação minha. Eu que vou dizer para ele. Por que eu tenho que dizer para ele? Talvez você se questione. E nunca tenha feito, porque ninguém nunca lhe disse que era necessário você fazer. Quando alguém se mete na nossa vida sem que a gente peça, qual a tendência nossa como resposta? Não responda, porque pode ser que a turma não goste. Não se mexa onde não é. Todo mundo sabe de cor. Gozado, não sei por que isso. Não se meta onde não é chamado. Deu para entender até aí? Ora, se o anjo de guarda meu está ali para receber nossas orientações, como nós estamos para receber a dele, tem gente que diz, rapaz, falaram que eu pensei que tinha gente ao meu lado. Assim mesmo. Tem hora que alguém diz assim, rapaz, eu estava aperreado assim, assado, numa situação X. Alguém falou ao meu lado, que eu olhei, não tinha ninguém. Eu digo, lógico, você não é vidente. Foi seu anjo de guarda que tentou buzinar para você. Eu já citei isso aqui e vou voltar a citar de novo, porque coisas boas a gente não pode dizer só uma vez, 1000 se necessário for. A colega, doutora advogada, morando em Camaragibe, morando no centro da cidade, com família em Camaragibe. Tinha ido na casa da mãe, que mora em Camaragibe, e na volta, um daqueles pontos de ônibus ali por perto da prefeitura, que é mais ou menos ali, quem conhece Camaragibe sabe o que eu estou falando, naquela principal. Ela estava no ponto do ônibus, desceu da casa da mãe, na mesma rua, o primeiro ponto de ônibus que encontrou, ela ficou. Aí deu uma olhada assim, mora na cidade, na área de São José, perto dos 5 Pontas. Eu tenho um detalhe porque a gente tem uma certa amizade e conversa sobre o assunto. Aí, lá veio um ônibus, que ela olhou, esse dá. Não, vá nesse não. Ela disse, só faltou olhar de lado para ver quem é que estava dizendo não vá nesse não. Só que ela estava sozinha no ponto do ônibus. Estava sozinha no ponto do ônibus. O que é que o anjo de guarda fez? Aconselhou ela a não ir naquele. Algum problema para acontecer? Só Deus sabe. O teimoso fazia o quê? Oxi, que pensamento ruim. Eu só penso positivo. Tinha se ferrado. Ficou quietinha no seu lugar, não foi, deixou passar, não deu nem a mão. Não deu nem a mão, deixou passar. Demorou aí uns 2, 3, 4, 5 minutos.
Lá vem outro que dá para ela. Aí ela disse que até meio desconfiada deu a mão, porque ela esperou de novo, mas não veio nada. Deu a mão, pegou onde foi embora. Isso na altura da prefeitura de Camaragibe. Você acredita, quando ela chegou ali mais ou menos, tem no finalzinho ali da estrada que dá acesso para a aldeia, tem um retorno ali, circulatório. Quando ela chegou ali, o ônibus estava parado. Tinha acabado de ser assaltado. Aí você tem que agradecer o anjo de guarda? Lógico que tem que agradecer o anjo de guarda. Tem que agradecer mesmo ao anjo de guarda. A gente está contando isso porque a gente tem que dar ouvido ao nosso anjo de guarda. E à noite, quando a gente dorme? É aí que eu quero chegar. O que é que ocorre com a gente? Se você não ordenar, olha a palavra que eu estou usando, você não ordenar o seu anjo de guarda que o encaminhe para algum lugar decente, você vai exercer o quê? Os seus gozos, os seus instintos como espírito. É por isso que você encontra gente dizendo que farrou, que forrosou, que dançou frevo, que dançou São João, e sai por aí afora, que foi para a casa de alguém. Ou seja, ele não determinou para o anjo de guarda. E o anjo de guarda fez o quê? Respeitou o livre-arbítrio dele. Eu, encarnado, tenho uma maneira de ver as coisas. Eu, fora da matéria, estou como desencarnado. Tem outra forma de ver as coisas. Resultado disso, é conveniente sempre que a gente, na hora de dormir, dê destino a você, espírito, pedindo a seu anjo de guarda que lhe encaminhe. Vocês estão aqui fazendo um curso aonde? Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins. Mas eu não sou trabalhador ainda. Essa coisinha pode vir na cabeça. Mas eu não sou trabalhador ainda. E você é obrigado a vir aqui só para trabalhar? Como o espírito não dorme, faça essa pergunta para a médica espiritual. Isso aqui funciona à noite? Depois que o humano fecha tudo? Uma boa pergunta. Isso aqui funciona? São 8 andares. A gente não vê porque o óculos de grau não alcança, mas são 8 andares. Mas funciona a noite todinha e toda noite. E todo dia, o dia todo. Ou seja, não para. Não para, isso funciona direto. Agora, isso funciona com palestras, isso funciona com trabalhos, etc, etc, etc. No pior das hipóteses, você pode estar aqui pegando uma preleção de um irmão espiritual, até ombreando com os desencarnados, porque você está fora do corpo. É quase que um desencarnado, só não está porque tem uma ligação de você com a sua matéria. E ele reconhece que você não está morto, você está encarnado. Ele reconhece que já estão mortos porque não tem essa ligação ligando ele à matéria. Mas ele sabe que você não é daqui das enfermarias, ele sabe que você é de fora. Ele sabe. Aí eu chego à noite, ao fazer minha prece, ao fazer minha leitura, tudo direitinho, elevo o meu pensamento a Deus, peço ao meu anjo de guarda que me conduza para o hospital, pelo menos, se eu não trabalhador, pelo menos para ouvir palestra, para conversar com meus amigos no mundo espiritual. Como é que isso vai ficar na cabeça da gente? É uma boa pergunta também. Como é que isso vai ficar na cabeça da gente? Lógico que a espiritualidade sabe o que tem que fazer. Às vezes,
Você tem sonho que você, quando acorda, ele está fresquinho na sua memória. Mas fresquinho mesmo, você tem o relato todinho. Mas não é brincadeira não, daqui a meia hora não tem um centavo da lembrança. Puf, apagou tudinho, deu um pipoco, o assunto todinho. Por quê? Porque não havia necessidade de você ficar com essa lembrança. Isso é bom? Lógico. Eu até aconselho a quem for trabalhador, ao pedir ao seu anjo de guarda que lhe traga aqui, que lhe tire da memória, apague da sua memória o que você fez aqui. Coisa melhor do que essa? Para que você ficar lembrando do que você fez aqui? A troco de quê? Uma boa pergunta. A troco de quê? Para dizer, eu ontem à noite estava no hospital Maria Cláudia Martins, trabalhando junto com o médico, o doutor fulano de tal. Que besteira mais besta, homem. Não é possível um negócio dele. Já tem gente se acusando aqui. Eu era assim. Você está entendendo? Aí você faz o quê? Para que a coisa fique tranquila e você acorde mais tranquilo ainda. Meu anjo de guarda, me tira tudo da memória, não me deixa nada registrado. Ele vai tirar tudo da sua memória? Vai. O que for necessário ficar como lembrança, pode ficar certo que você vai lembrar. Mas vai lembrar mesmo. Mas o que não for, é apagado da sua memória. Você acorda, daquela abertura de boca gostosa, daquela espreguiçada. Às vezes, que é casado, bota o pé para cima da mulher, mulher, sai daqui. Mas amanhã eu nem acordei ainda, já estamos vocês daqui. Mas coisas dessa natureza. Mas você está tranquilo. Você está tranquilo. Passou uma noite tranquila. Não acordou sentindo nada. Não acordou sentindo nada. Mas eu posso acordar sentindo alguma coisa? Tendo uma noite de sono boa? Depende. Vamos pegar uma narrativa de doutora Cristina Santos, que eu adoro, porque ela traz para a gente as coisas malucas que a gente faz no outro lado. Ela disse, às vezes, ela disse isso aqui numa aula, às vezes a gente começa a trabalhar cercado de trabalhador, que somos nós. Lá para as 1h da manhã, meia-noite, olha, é trabalhador para tudo que é lugar. Quando dá 3h, 4h da manhã, eu procuro um ao meu derredor, não tem nenhum. Já voltou tudinho para o corpo. Se é que voltou para o corpo. Aí a gente faz o questionamento. Se é que voltou para o corpo. E se de repente você pode ter se assustado com alguma coisa, retornou para o corpo de forma agressiva. Eu costumo dizer que você voltou e fez uma aterrissagem forçada. É quando você se acorda de supetão, meio assustado. Dependendo do que você estava fazendo lá, pode acordar um pouco assustado, lógico. Lógico que ela vai medir a capacidade de cada um para não levar qualquer um para qualquer lugar. Para a gente ter uma ideia que essa coisa é assim, seu Vandir, num determinado momento, a gente estava fazendo um socorro de uma gravidade bastante forte. E ele saiu, está aqui estabelecido, ele como médium de incorporação. Eu tive a felicidade de estar como doutrinador, um médium passista externo, outro interno, um para tirar, outro para aplicar, que vocês vão entender o que bicho é esse que eu estou falando aqui, quando forem fazer o treinamento de passe, o que é um médium interno e um externo, o que um faz e o que o outro faz, tudo isso são coisas do futuro próximo, por sinal. Seu Vandir saiu, mas a gente sabia da gravidade, ele já tinha repassado que havia uma gravidade muito grande. Tinha saído ele, aquele jeitão dele, está aqui na nossa frente, deu uma fechada de olho assim, apagou seu Vandir daqui, foi embora.
junto com os espíritos, Dona Maria Cláudia e Doutora Cristina. Chega um determinado momento, a gente observa que seu Vandir mudou um pouco a fisionomia, como se ele tivesse recebido uma ordem. Porque como a gente está bem ligado nessas coisas, a gente está vendo que está havendo mudança até de fisionomia dele. De repente ele dá uma parada assim, fica mais sisudo do que já estava. Digo, alguma coisa aconteceu. E o que é que aconteceu? Dona Maria Cláudia e Dona Cristina disse, pare aí. Daqui para frente você não vai. Ele parou. Dona Maria Cláudia e Dona Cristina seguiram para a região inferior buscar o irmão, aonde seu Vandir não podia ir como espírito, mesmo encarnado, mas fora do corpo. Mesmo em desdobramento, não podia ir. Até aí, tudo bem. Isso não está alterando a nossa concentração para o processo de doutrinação. Que, na realidade, não era uma doutrinação. Que é um outro assunto, não sei se eu já falei aqui, que são os tipos de influência. Foi a semana passada, né? HE você não doutrina. Você faz o encaminhamento, é outra coisa. Utilizando a permissão da justiça divina, você faz o encaminhamento para mundo transitório. Nesse caso específico, era um HE. Foi feito todos os procedimentos que devem ser feitos, que existem uns procedimentos já previamente definidos para que isso ocorra, esse encaminhamento a mundo transitório. Quando terminou tudo, absorve, dá um desligamento no campo magnético seu Vandir, absorve o eletro, tira alguma projeção de memória, se for necessário, faz uma limpeza no campo magnético, com dispersivo circular. Aí é o estudo de passe, viu, gente? Nome da técnica, como fazer e para que fazer. Estudem, que a gente vai precisar disso no futuro muito próximo. Tudo bem, fez tudo certinho. Como o seu Vandir estava devidamente acompanhado, a gente não entra em muito detalhe mais de aplicar isso, aquilo. Tirou, fez uma limpeza de memória, até absorveu com o eletrodo da memória para desmaterializar qualquer projeção. Aí seu Vandir, com aquele jeitão dele, vai chegando devagarinho. E às vezes ele diz as coisas que a gente até dá vontade de rir na hora, só que a gente se segura. Misericórdia. Aquele jeitão dele. Misericórdia é que o nível de energia, quando o irmão se aproximou dele, a gente, como doutrinador, a gente sente como se fosse um impacto de energia negativa, eletromagnético negativo. A gente chega a sentir o impacto. Mas como toda a equipe, numa hora dessa, está sob proteção total, daí você não poder desvincular seu pensamento daquele ato que está acontecendo. Porque se você desvincular seu pensamento, você pode ser o quê? Receber a carga do irmão. Porque quando ele bate no campo do médio, esplaia aqueles fluidos negativos. Eu tenho que estar, teoricamente, numa linguagem nossa, blindado energeticamente. Blindado, que é o que ocorre com vocês, que fica na linha de passe. Vocês ficam tecnicamente blindados, ou não? Você, às vezes, está dando passe a uma pessoa que está com nada mais, nada menos do que sob efeito de um HE, de uma hipnose espiritual. Está sob efeito de um semi-HE, uma semi-hipnose, e você está lá, tirando a sujeira energética do paciente. E por que não fica nada em você? Se está essa sujeira toda. Se fosse aqui no nosso plano material, a gente ficava pelo menos com a camisa salpicada de alguma coisa. Pelo menos salpicada de alguma coisa, mas a gente não fica. Aí seu Vandir retorna. Aí é quando ele diz o que é que aconteceu. Quando estava caminhando, na ida, a médica, doutora Cristina, mas Dona Maria Cláudia, já foi dizendo para ele, o senhor não vai até lá. Mas foi um jogo rápido. Velocidade de espírito fora do corpo,
Uma nuvem. Pensou, aconteceu. Velocidade do pensamento. Aí ele disse que realmente era um irmão muito trevoso, que tinha sido autorizado a pegar ele numa zona inferior e que ele não foi permitido ir. E aí, logicamente, graças à nossa curiosidade, a gente pergunta: por que, seu Vandi? Porque o nosso perispírito, ainda muito materializado, indo para uma região dessa, poderia se impregnar de materiais grosseiros desse mundo inferior onde ele estava, e na hora até não sentir nada, mas depois lá vem as consequências. Depois. Porque muitas vezes você não sente o efeito na hora, mas vem o efeito retardado daquela coisa. Mesma coisa quando você não pede para onde ir. Quando você não pede para onde ir, nem instrui seu anjo de guarda, ele vai respeitar seu livre-arbítrio, não vai interferir. Você não pediu? Ele não vai interferir respeitando seu livre-arbítrio. Você não disse nada. Se eu não disse nada, ele, para respeitar meu livre-arbítrio, vai fazer o quê? Vai deixar eu ir aonde eu quiser ir. Mas ele está sabendo que você vai se quebrar, ele sabe. Quantas vezes o pai diz para o filho vai se quebrar e o filho volta para o pai e ainda diz assim: não se meta. Eu sei o que estou fazendo. Quantos filhos dizem isso para os seus próprios pais? E nós, espíritos, lá no outro lado, podemos agir assim? Podemos. Não se meta. Só que o nível de consciência de um Vandi Barbosa numa hora dessa, lógico que está além da gente. Com certeza além da gente. Mas a gente já está no nível de um seu Vandi Barbosa? Com certeza ainda não. Com certeza ainda não. Aí você vai, reluta e não aceita e nem ordena seu anjo de guarda que lhe dê direção. Aí lá vai você com seus desejos. Acabou-se. Vai parar onde? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu digo só Deus sabe, gente, porque a gente está cansado de ouvir pessoas em épocas festivas dizer que teve em ambiente festivo. Estamos cansados de ouvir. Rapaz, não sei como. Ainda dia assim. Não sei como. Não é que eu fui para tal lugar ontem à noite. Misericórdia. Razoável, às vezes, que você diga: ontem à noite eu tive um sonho que eu encontrava um bocado de pessoas que eu não conhecia. Dessa encarnação, não. Mas são seus amigos que ficaram lá. Ou ninguém aqui tem parente no mundo espiritual, por acaso? Todos temos. E vai ter gente que ele está lá que a gente não conhece? Lógico que vai ter gente. Aí, de repente, você está no outro lado, num bate-papo fantástico, às vezes a noite toda. Que tem gente que diz assim: meu Deus, não arranjei tanto assunto para conversar a noite toda com alguém que eu não conheço. Esse não conheço é porque não está na sua memória a imagem daquele parentesco, daquelas pessoas que são conhecidas tua. Faz tempo, ainda estão lá. Quando a gente assiste o filme Nosso Lar, a gente vê essas coisas mais ou menos desenhadas. A gente vê essas coisas desenhadas e vê também o que ocorre com a irmã de Lísia. Perturbadinha. Não vou ficar aqui não. Desaparece. Depois volta o quê? Quebradinha da Silva. Não é assim que ocorre? Então, chegou a noite. Título do negócio: para onde nós vamos quando dormindo? Para onde você, espírito, determinar. Aí é que está o detalhe. Então, vamos sempre ter na nossa consciência que nós podemos dar o destino que melhor for para nós. E esse destino será sempre o quê? Aos trabalhadores daqui, ao destino, aos trabalhadores daqui, ótimo. Você sabe que o seu lugar à noite é aqui. Venha para cá. Peça. Vai ser permitido você trabalhar em qualquer lugar, mesmo você sendo já um doutrinador, mesmo você já sendo um passista,
mesmo você já sendo médio receitista, os médios receitistas, de vez em quando, se dão conta que estavam trabalhando, sim. Porque os espíritos desencarnados precisam de quê? De nosso magnético, nosso fluido magnético para usar no outro lado. Ele sozinho não pode fazer cura, porque precisa do meu fluido materializado. Isso vale para mim, passista, vale para mim, doutrinador, vale para você, médio receitista, que vai às vezes estar com o seu médico, e ele sozinho não vai poder fazer muita coisa. Ele, médico, receitista, não, aliás, médico espiritual, não vai poder fazer muitas coisas sozinho sem ser o médio receitista, porque ele precisa do fluido materializado. Até aí, entendido, né? Então, vê quantos detalhes a gente tem que aprender. E a gente não sabe da missa, um texto que eu costumo dizer. Quando sonhamos com... Vou usar tal qual sem identificar quem. Mas até que tem nome aqui, né? Pronto. Quando sonhamos com o marido desencarnado, o que quer dizer? Gente, quando a gente sonha com o desencarnado, primeiro vem a pergunta: como ele estava no sonho? Primeira pergunta: como ele estava? Ele estava bem? Se ele estava bem, foi apenas o quê? Um encontro. Ah, mas ele já desencarnou. Se faz pouco tempo, há uma tendência de não estar ainda 100%. Mas pode ser que ele já esteja com certo tempo de desencarne e você está encontrando para conversar com ele. Ou quem sabe, dependendo do grau de evolução dele, trabalhar com ele, já no mundo espiritual. Você se recorda, lendo algumas obras de André, que isso ocorre? Tem um caso de uma senhora que o marido desencarna e volta durante a noite para trabalhar com quem? Com ela. Até durante o dia. Até durante o dia. Ele vai, olha, ombrear com ela os afazeres dela dentro da casa espírita, fornecendo um pouco do seu conhecimento a ela, e ela fornecendo energia para dar a sensação de materializado a ele. Veja como as coisas se casam. Então, a gente sempre pergunta, ele estava bem? Se ele estava bem, sem problema. Agora, uma pergunta dessa, eu estou dormindo, vou para onde? Eu começo a sonhar com um parente, como é o caso aqui, que desencarnou. Se ele não estiver bem, você está se encontrando com ele ou ele está lhe procurando por quê? Está precisando de ajuda. Só isso. Eu posso ajudá-lo? Eu encarnado? Lógico que pode. Sabendo de uma situação dessa e que ficou na sua memória no outro dia, dependendo da situação que ele estiver, se estiver bem, ótimo, deixa ele quietinho, não mexa, que a gente costuma dizer no popular, não mexa com o que está quieto. Não é assim que a gente diz no popular? Não mexa com o que está quieto. Mas se ele se apresenta para você, se queixando de alguma coisa, é conveniente que eu e meu anjo de guarda entrem em ação para socorrê-lo. Isso mesmo, para socorrê-lo. E eu posso socorrê-lo como? Acionando o anjo de guarda dele. Verifico o que é que está acontecendo. Posso eu, antes de dormir, com um sonho desse na minha memória, pedir aos meus anjos de guarda e aos médicos espirituais do Hospital Maria Cláudia Martins, que tente socorrer meu parente, etc, etc. Posso fazer isso? Pode. Nada contra. Você vai pedir que a espiritualidade do Hospital Maria Cláudia Martins auxilie meu marido desencarnado que está precisando. Se for recente, normalmente nem consulta a gente pode fazer quando está muito recente. Tem que deixar passar um determinado tempo para que haja condições de você pensar em mexer com quem saiu daqui para o outro lado.
Se ele não estiver bem, nós aconselhamos, faça um tratamento para ele. Aí, tranquilo. E o que é que eu preciso para fazer um tratamento para um desencarnado? Imagine que ela está sonhando com o marido já faz 2 anos, 3 anos, que desencarnou. Você traz uma certidão, uma cópia da certidão de óbito e faz um tratamento para desencarnado. O que é que vai acontecer? Ele contrata com a ficha dele, a espiritualidade vai monitorá-lo para trazê-lo para quê? Às vezes ele vem sem problema nenhum. É aconselhado a vir para aqui. Muitos rejeitam um pouco. Eu vou para ali, eu não conheço ninguém. Hã? Eu vou para ali, eu não conheço ninguém? Que hospital é esse? E quando ele às vezes se sente vivo, aí a coisa toma outro rumo. E às vezes a gente olha. Às vezes ele se apresenta como se vivo estivesse, gente. A gente está dizendo que a gente vai para a doutrinação fazer esses trabalhos. Ele se apresenta como se vivo estivesse. O que é que eu estou fazendo aqui? Uma boa pergunta, não é não? Você falando com o médium, no campo dele um desencarnado, parente de alguém. O que é que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Principalmente quando faz pouco tempo. É quando às vezes alguém aqui na condição de paciente, que pode ser um trabalhador, pode ser o próprio paciente, pode ser alguém do curso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vai andando por ali, alguém desesperado, vê energias em você, energias boas, que ele olha e vê luz em você, pelas energias reinantes no seu campo, faz o quê? É com esse que eu vou. Parece até música de carnaval. É com esse que eu vou. Aí se aproxima. Ao se aproximar, campo de atração de você médio, absorve. Aí o que é que vai acontecer a ver com você? Eu passando ali, eu não estou bem não. Ou seja, você começa a sentir o que ele estava sentindo. E ele é trazido. Às vezes é necessário fazer só um encaminhamento, tirar ele dali do seu campo, botar ele no campo do médio, fazer o encaminhamento. Eu posso fazer isso sozinho? Pode, pedindo ao seu anjo de guarda ao dele que eu faça o encaminhamento. Se for em casa lá para meia-noite, tem hospital aberto, tem material, mas hospital espiritual, tem, que esse aqui está aberto, é 24 horas. Aí o que é que você vai fazer? Vai acordar nervoso, às vezes sentindo até uma dor que não é sua, pode acontecer. Isso denota que algum irmão se aproximou. Esse irmão, às vezes que se aproximou, sabe o que é, gente? Quando você está dormindo, é aquele que lhe acompanhou quando você foi no supermercado fazer um pouquinho de complemento de compra, ou fazer a sua compra do mês. Ele viu em você uma luz boa e disse, é esse. Se aproximou, mas com cautela, com cautela. Aí se aproxima você, com cautela, você vai, movimenta aqui, bota a compra lá, chega em casa, se for a mulher, então que o negócio complica mais ainda, tem que botar tudo na prateleira ou nos locais ainda antes de dormir. É assim que ocorre com vocês, mulheres. Não, né? Eu estou inventando, deve ser invenção da minha cabeça. Então, aí você bota tudo na prateleira e vai embora dormir. Descansou, vai embora dormir. Aí de noite, acorda exatamente sentindo alguma coisa estranha ao redor da cama ou na cama. O que é que eu posso fazer na hora dessa? Exatamente isso. Peça ao seu anjo de guarda e o anjo de guarda dele que permita você conduzi-la ao hospital. Aí você pergunta, para onde eu vou quando estou dormindo? De repente socorreu um irmão desencarnado. Já tem uma resposta. De repente socorreu um irmão desencarnado que se aproximou de mim quando eu estava no supermercado. Vê quantas situações podem ocorrer. Agora, eu tenho que saber fazer, e se eu não souber? Se eu não souber, ele vai ficar a noite todinha ali perto de você querendo ajuda. E o que é pior, se você fizer um Pai Nosso e só pensar em você, só pedir ajuda para você, sabe o que é que vai se passar da cabeça dele?
que acaba ruim da gota, só pensa nele. Porque ele é igual a gente. Quando você bate na porta de alguém pedindo um favor, que o cara fecha a porta e não lhe dá atenção, você não diz boa coisa com ele. Com certeza diz coisa que a gente não pode publicar aqui. Mas diz mesmo, porque você se altera emocionalmente na hora dessa. E esses irmãos se alteram também. Para onde eu vou quando estou dormindo? Socorrer até os desencarnados. Depende de você. Ou então vou vir para a minha linha de trabalho aqui. Fornecer energias materiais para os métodos que são imateriais. Que são as energias magnéticas. Que os métodos precisam para materializar perna, braço e sai por aí afora. Recordo a doutora Cristina dizendo para um irmão desencarnado. As suas pernas estão aí. Tá não, doutora. Você não está vendo que não tem perna aqui? Suas pernas estão aí. O que é que estava faltando? Fluido magnético materializado para ele sentir as pernas. Porque elas estavam no lugar, mas estavam em energia espiritual. Que ele não sentia nada. E nem via. E nem via suas próprias pernas. Mas, dona Doutora Cristina, você está com suas pernas. Ok? Espero que a nossa irmã Celi o quê, homem? Celi Barroso. Espero que ela tenha entendido. Quando acordamos doloridos, quer dizer que estávamos em lugar ruim? Alô, dona Marisa Leal. Lá para Riba, viu? É do Hospital Santa Cruz de Capibaribe. Dona Marisa Leal, quando acordamos dolorido, o que é que vocês imaginam quando a gente acorda dolorido? A gente estava em algum lugar que não estava bom, com certeza. Porque se você está no lugar bom, se você estava no lugar bom, a tendência é você acordar o quê? Bem, muito bem, obrigado. Mas eu posso acordar dolorido se eu estava no lugar bom mesmo assim? Imagina que eu estava no lugar bom. Vou trabalhar com a hipótese primeira. Eu vou trabalhar no lugar bom. Só que, emocionalmente, eu não sou uma pessoa de um controle mais rígido. Aí aconteceu qualquer coisa nesse lugar bom que eu estava lá trabalhando, socorrendo meus irmãos desencarnados, fornecendo fluido magnetizado para eles, para recompor alguma coisa, para fazer isso, para fazer aquilo. De repente, atenção, de repente eu posso ser acordado de súbito, ou não, um barulho na rua, um estrondo dentro de casa, algo que caiu porque o vento bateu e derrubou. E quando a gente acorda nessas condições, há uma tendência de a gente acordar como firme, forte ou tremendo. Muitas vezes você acorda tremendo. Primeira coisa que lhe ocorre às vezes é o quê? Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dependendo do que você estava fazendo, essa dor pode ser generalizada no corpo. Por quê? Para onde você vai quando dorme? Se eu for trabalhar no mundo espiritual e não tiver disciplina, eu posso pagar um preço muito alto. Como assim? Eu tenho que, quando for trabalhar no mundo espiritual, na hora de voltar, isso a doutora Cristina, que está acabando de chegar, diz para a gente, faça uma prece de encerramento onde você estiver e volte calmamente para o seu corpo. Você vai entrar dormindo. Daqui a pouco você acorda, dá uma despertada, está pronto para trabalhar de novo, quando estiver dormindo. Deram para entender direitinho? Nunca volte fazendo aterrissagem forçada, porque pode lhe custar caro. Até avião, quando aterriza forçado, se quebra tudo. E nós somos um pouco disso. Muita paz para todos.